E aí, Farináceos, bem-vindos a mais um Farias do Mesmo Saco. Eu, Luvas Cleverson, comigo aqui. Luvas Cleverson, o mundo tá ficando chato pra caramba. E eu queria falar de algumas coisas de Hollywood, de Branca de Neve, Minecraft, e a galera metendo pau em tudo. E assim, eu tenho uma visão, mas vamos bater um papo aqui pra ver onde a gente chega. E eu acho que o mundo tá ficando chato e as pessoas reclamam de tudo. Algumas reclamações fazem sentido. Eu sou muito crítico da Marvel, como você sabe. Acho que tem muita coisa de público-alvo, tem muita coisa pra gente abrir aqui e falar sobre. Mas qual que é a sua visão assim do mundo de Hollywood hoje, Lu? Você acha que eles estão na direção certa? Por que, que a gente vê tanta crítica? Tudo, né? É difícil hoje você ver nota alta no Rotten Tomato, né? Todo mundo mete pau em tudo. Eu nem acredito mais, né? Lá, Metacritics, o filme 40, aí Google Users 99. Tipo, as coisas não fazem mais sentido, velho. O que você tá vendo nisso? Eu acho que as pessoas, agora que elas têm uma forma de se expressar, elas fazem questão de usá-las. E eu acho que sempre foi mais comum das pessoas reclamarem do que elogiarem. Eu acho que esse é um traço meio comum das pessoas, traço meio forte até das pessoas, de sempre, quando não gostar de alguma coisa, deixar claro que não gostou. É que nem aquela coisa de publicidade, assim, não publicidade exatamente, mas se você tem uma experiência ruim, você reclama com para mais 7 pessoas. Tipo, o número de pessoas que vai atingir um comentário ruim é muito menor do que uma experiência boa. As pessoas tendem muito mais a compartilhar a experiência ruim do que a boa. Então eu acho que como agora tem as mídias sociais para todo mundo ficar falando o que quiser e sem ter muito medo, né? Porque tem gente que fala ainda um monte de groselha. Tem pessoas que você até se surpreende, né, quando você descobre que é aquela pessoa que falou alguma coisa na internet, porque são coisas que muitas vezes você não tem coragem de falar no mundo real, né? E na internet você se sente à vontade para falar e aí fala um monte de coisa. Eu acho que realmente é vamos dizer assim, um tema meio complexo, porque dá para ver por diversas formas, e a gente já conversou sobre um pouco disso que a gente vai falar hoje. A gente já conversou sobre várias vezes, na verdade, nos últimos tempos, mas eu acho que é, eu, eu entendo que realmente tem muita gente que reclama, assim, sem sentido nenhum, de coisas que, como você falou, às vezes não é para aquela pessoa, sabe? Mas eu acho também que quando a pessoa tem o direito de exercitar a sua voz, quer queira ou não, os estúdios, não sei se eles necessariamente precisam ouvir o que as pessoas estão falando, mas se as pessoas estão críticas pra caramba, tipo, aquele é o consumidor final, né? Quer queira ou não, é o pai que vai levar, num caso de um filme infantil, né, a criança para ver o filme, né? É, eu tenho filho, então eu vou ter uma visão, acho que um pouco diferente, até por isso que eu acho essa conversa legal. Mas antes da gente entrar no Minecraft, na Branca de Neve, né, em detalhes, você estava falando, né, antigamente e tal, eu lembrei do seu avô, que às vezes a gente passava trote pro seu avô falando que era da NET, e ele ficava mó bravo, e daí ele falava, eu vou falar para todo mundo da rua pra parar de assinar a NET, né, tipo... Mas era que a escala das coisas eram muito menor, né? Tipo, hoje na mídias sociais o negócio vai. E eu acho que não é só isso. Tem uma outra coisa que é assim, as pessoas adoram reclamação. Reclamação dá view hoje, né? Então, o que que o cara faz, né? Tipo, vamos pegar lá o exemplo da Branca de Neve. Alguém começou a meter o pau e começou a dar view, todo mundo vai meter o pau. Aí você vai ver 200 vídeos na internet de todo mundo lascando o pau no negócio. Aí depois você vai ver, só tem comentário negativo, porque os comentários positivos ninguém assiste mais. Então aí a nota dos críticos cai, e daí o que, que acontece? Com o consumidor final, por exemplo, eu, assim, e eu já caí muito nisso. Você começa a ler ou ver os vídeos que você gosta, em canal de YouTube que você meio confia, ou sabe? Tipo, tem aqueles canal de YouTube que você meio que acredita mais, tipo assim, eu sigo esse cara há um tempo, as opiniões dele têm a ver com a minha, mas você nunca sabe se ele tá atrás de view. Aí você assiste um bagulho lá e fala, porra, esse filme é mó bosta, hein? Nem vou perder meu tempo. E, tipo, depois você pode ir assistir e gostar. Eu vou te dar um exemplo. Aquele último Joker lá que saiu, esqueci o nome lá em francês, Foadou, sei lá.
que saiu com a Lady Gaga, eu tinha vontade zero de assistir. Eu falei, pô, esse filme, meu, tá todo mundo metendo um pau, uma bosta, não vou nem perder meu tempo. Aí eu tava no avião, tava o filme lá, eu falei, vou assistir de grátis. E eu assisti, pô, eu adorei o filme, tipo, achei muito legal. Sei que você não gostou, mas eu achei muito legal. Eu falei, pô, eu segui alguma coisa que pessoas falaram e não assisti. Então, tipo, acho que até o negócio da opinião pública, talvez porque tem uma gama tão grande de coisas para assistir em 1 milhão de streaming e no cinema e etc., você meio que tenta focar onde você vai gastar sua atenção. Então, tipo assim, tá todo mundo falando bem desse filme, deve ser bom. Ah, pô, todo mundo falando bom do filme do Deadpool, deve ser um filme bom, vamos lá assistir. Mas aí também, eu acho que assim, né? Então, no filme de adulto, mas. E eu vou passar a voz para você, mas quando a gente chega no filme de criança, aí que eu acho que tá o problema. Porque, primeiro, por mais que eu goste do assunto, por mais que eu seja um fã da Disney, por exemplo, consumi Disney a minha infância inteira, ou por mais que eu queira assistir um filme do Minecraft, porque eu sou nerd, eu queria assistir um filme do Minecraft. Adoro Jack Black, Jason Momoa, foi gravado na Nova Zelândia. Aí você começa a ver todo mundo cascando pau, você fala, pô, será que vale a pena? Mas uma coisa que eu acho que eu aprendi agora é que a opinião de quem está na internet não é a opinião do público-alvo, porque o público-alvo são as crianças. É minha filha de 6 anos, é um menino de 10 anos. Esse é o público-alvo. E essa galera, elas não têm mídias sociais. E elas estão assistindo e adorando e curtindo pra caramba, enquanto as pessoas velhas, chatas que estão na internet estão metendo pau, colocando as notas baixas, e às vezes o filme nem vai ter uma parte 2 por causa disso. Ainda bem que o Minecraft explodiu em bilheteria e vai ter um 2. Mas você entendeu o problema que tá criando isso? Pelo menos na minha cabeça. Não sei se eu tô ficando doido, mas eu vejo um problema gigantesco. Eu vejo um problema de tudo ter que satisfazer dois públicos. O público adulto, nostálgico, e o público que está na internet. Quer dizer, o público que está na internet nostálgico. Porque esse é o público chato que está meio que manipulando os números que as empresas estão olhando, tá ligado? E não só as empresas, os criadores de conteúdo e a gente consumidor antes de assistir alguma coisa. Sim, sim. Ó, eu acho que, na minha visão, pelo menos, eu não consigo ter essa conversa que a gente está tendo sem pensar que, em grande parte, tudo que acontece nesse sentido do que a gente está falando tem a ver com questão política, porque o mundo ficou super politizado, então eu acho que as reclamações elas sempre têm um viés, então as pessoas ficaram meio que desse lado direita e esquerda, progressistas, conservadores, e aí é lógico, Mas eu não quero é. adicionar uma coisa. Quando você fala o mundo, acho que é bom a gente botar uma ideologia aqui. Acho que Estados Unidos, Brasil ou uma parte da América Latina e alguns lugares da Europa, com certeza concordo. Mas acho que não é o mundo inteiro. Mas pode continuar. Mas eu acho que pode Mas até Estados Unidos ser. tem uma força muito grande em Hollywood, Tem, então. tem. E assim, e pelo que eu entendo, mas aí também você pode dar a sua visão disso, mas pelo que eu entendo, o mundo ocidental. Então, assim, que envolve Estados Unidos, que envolve Inglaterra. Eu vejo muita coisa assim, dessa turma, que nem você tá falando, de pessoas que reclamam, às vezes de canais de YouTube. Eu vejo que os países de língua inglesa são fortes nisso. Canais Aqui, Nova Zelândia e gigantescos. Austrália, aqui, tipo, não pega muito esse negócio de política ligado a tudo, tá ligado? Eu vejo É, assim, por exemplo, quando eu converso com um brasileiro, quando eu converso com um brasileiro, venha me visitar aqui, ou eu bater um papo familiar tal, tudo se liga com política. Não interessa a conversa que você tenha, no final é política. Então, sei lá, você tá falando assim, pô, o parque aqui na Nova Zelândia é bonito, vamos lá num parque ver, ou aqui é seguro. Mas também, né? Porque vocês têm um partido de direita agora? Tipo, não, os partidos aqui são centro-direita e centro-esquerda. Independente do partido que está no poder, a direção do país é a mesma. A direção do país não fica mudando. Então, assim, tudo que você fala, independente do assunto, pode ser a coisa mais tosca. Tô com uma unha encravada, mas também, né? Porque você é de esquerda e você não corta a unha numa cortadora de unha profissional. Então, tipo, tudo se liga à política. Isso é um bagulho muito chato, velho.
Tipo, muito me irrita, tá ligado? Aham. Só que aí, tá. Eu já ouvi falar, assim, pelo pouco que eu vejo também, de que na Austrália, talvez por ser um país maior, eu já vi mais problemas relacionados a essa divisão política, mas o que você está falando é legal porque você está falando na prática. Então, na prática, você não experiencia esse tipo de divisão que acaba surgindo em conversas e que deixa uma conversa chata e que, como você mesmo está falando, vira um clima chato, Eu você não quer acho que assim, interagir, os você não quer Estados curtir. Unidos e o Brasil estão num extremo diferente de discussão política. A discussão política nos Estados Unidos e no Brasil, eles é uma discussão política que é quase religiosa. Tipo assim, independente do que o Trump fizer, se eu sou um apoiador do Trump, eu vou passar o pano. Independente do que o Lula ou o Bolsonaro fizer, se eu for apoiador de um do outro, eu vou, tipo assim, virou tipo Deus, assim, os políticos endeusados. E acho que a diferença de outros países, tipo Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, países de língua inglesa, Europa, é que a discussão política ela ainda é uma discussão saudável, ela ainda é uma forma de você falar sobre política, sobre problemas, e não uma coisa que perdeu a racionalidade, tá ligado? Tipo, acho que essa que Uhum. é meu ponto, assim. Uhum. E o interessante é que, ainda assim, para o que a gente está falando, né, não apenas a divisão política, mas quanto que isso afeta o mundo do entretenimento e literalmente afeta os números, como você mesmo disse. Isso acaba fazendo com que as críticas sejam contrárias, porque tem muita gente reclamando, e isso também faz com que os números de bilheteria sejam bem menores, até impactando numa forma final, como você disse, de que Minecraft, porque fez ótimos números, já meio que garantiu que vai ter um Minecraft 2. E outros filmes, porque não tem boa bilheteria, isso a gente vê acontecendo bastante também nos streamings, quando você não tem bons números de visualização, eles acabam cancelando uma série bem rápido. E eu tava vendo alguns. Tiveram algumas notícias assim de jornais, então assim, de mídia especializada, não especializada, mas de mídia grande, tradicional, tipo New York Times, revistas assim, falando sobre o quanto essas pessoas são fortes para fazer as coisas mudarem. E Exatamente. um deles, que é um cara que chama Critical Drinker, que eu assisto, ele é escocês. Então, assim, por isso que eu acho interessante. Na prática, talvez você não experiencie isso no dia a dia, essa Mas também, divisão. assim, só vou falar uma coisa. Por o cara ser um influenciador, ele achou um nicho para ele meter o pau ou falar sobre. Não significa que a Escócia inteira seja assim. Tipo, por exemplo, Assim, eu estive na Europa a trabalho, né? Eu fui para Londres e fui para Irlanda. E assim, você conversa com as pessoas lá, é completamente diferente do que você conversar com um americano, por exemplo, tá ligado? Tipo, o americano, é, por exemplo, eu fui para Austrália recentemente e tinha um pessoal dos Estados Unidos lá que foi pelo trabalho. A gente começou a entrar no assunto de política, os caras ficam bravos, é tipo o brasileiro, assim. Tipo, mas também, porque os imigrantes têm que tudo ir embora. Agora, eu acho que o vamos falar, o europeu, talvez também tenha esse negócio de internet que você falou, né? A pessoa lá, quando tá atrás do teclado ou do YouTube sozinha, é diferente. Mas o cara, ele é muito mais, como fala assim, polite. Como que é a palavra em português, assim, polite? educado. Educado para falar sobre um assunto assim, tá ligado? Tipo, a discussão tem um começo, meio e fim. Dá pra você beber uma cerveja e falar do assunto. Com o americano e com o brasileiro não dá, vira briga, tá ligado? É só esse ponto que eu queria fazer, mas eu deixo você continuar. Uhum, uhum. É, é, e eu tô falando, e eu falei do Critical Drinker, e na verdade, eu gosto do Critical Drinker, eu assisto. Porque assim, e a gente vai falar mais disso, mas a gente já tá até, acho que a gente tá até desviando demais. Que o lado político é importante, né? A gente tem que, por isso que eu falei no começo, eles estão meio que interligados pro que tá acontecendo, eu acho, com essa divisão, que
que acontece quando você vai dar uma opinião. Eu acho que essa opinião eu consigo ver muito bem, mas no caso dele, mais do que lado político, as coisas que ele fala, para mim faz total sentido, porque eu acho que tem muita gente que, na hora de criticar, fazem críticas que não tem nem pé nem cabeça, ou que são totalmente enviesados, assim. Então, porque o cara, ele é super conservador, talvez, não, e eu não tô nem falando extrema direita, não, eu tô falando que ele é valores conservadores, o cara vai na igreja todo domingo, então ele não quer nada de sexo, nenhuma menção, nenhuma coisa que lembre sexo nos filmes que ele vê, ou de repente numa animação que o filho dele vai assistir. Então, é mais nesse sentido. E no caso desse Critical Drinker, ele fala de coisas que eu acho que fazem total sentido. E, inclusive, por exemplo, na época do último filme do 007, estavam falando muito de que teve, né? Você lembra do último filme? Você chegou a assistir? Eu não assisti, mas eu lembro. Eles falavam muito que ia ter uma nova, ia ser uma mulher agora, o 007. E aí teve muita discussão em volta disso, tinha gente que não queria que fosse uma mulher e tudo mais. E eu sempre fui contra a ideia de rebootarem. Vai ter um novo filme 007. Agora não é mais o James Bond, é a Jane Bond. É tipo Caça-Fantasmas com mulher, né? Tipo, exatamente. Eu tô pegando o seu ponto. O ponto de você pegar uma franquia que já existe e querer mudar só pra... Qual que é a palavra que o pessoal usa agora pra quando você quer colocar, tipo, diversidade? Assim, tem uma palavra que usa, né? Eu não sei, DEI? Não. Ah, sei lá, esqueci. Mas, tipo assim, você quer deixar o meio... Não é nem politicamente correto, mas é, tipo, deixar o negócio... dar uma mudada, assim, pra inclusão, né? Mas, tipo, eu tô pegando o ponto que você tá falando e eu tô pensando na minha cabeça assim, você quer fazer um bagulho diferente? Faça um bagulho diferente, não estraga o que já existe. Esse é o ponto que eu ia colocar. Mas Sim, sim. continua. E assim, eu tô falando do caso 007 porque é legal. Primeiro, por ser uma franquia, inclusive praticamente minha franquia favorita, é a Matrix, como você bem sabe. E aí eu vejo que muita gente tem muitas tretas já nos últimos 10 anos de Star Wars, porque teve tanta dessas mudanças em Star Wars, eles já criaram tanta coisa, e eu vejo muita gente reclamando. Mas eu falei só do James Bond porque eu não tenho necessariamente contra... Eu não sou... Em teoria, eu não sou contra nada. Você pode... agora esse personagem é uma mulher. Agora esse personagem é uma criança. Ele é negro e era branco, branco com negro. Em teoria, pra mim não tem nada demais. Mas é que eu acho que eles apostam muito as fichas deles só nisso. Eles ficam batendo tanto na tecla, a gente mudou, agora é diferentão. E só mudar por mudar não faz diferença nenhuma pra mim. Agora eu quero uma boa história. Agora eu quero ver se você tá mudando, o que isso significa. E pra mim o que não fazia sentido é que o James Bond era esse cara que é o bonitão. Inclusive eu tava Mulherengo que bebe... Mulherengo, e eu tava vendo uma atriz famosa, uma inglesa, falando, tipo, o James Bond, ele é mal machista, né? Em teoria, ele é machista, porque ele objetifica as mulheres, né? Ele não quer ter uma relação saudável com as mulheres, ele quer seduzir, conseguir o que ele quer e vai embora. Então aí eu fico pensando, uma mulher, a Jane Bond, ela vai fazer a mesma coisa? Ou pelo menos, como James Bond, você tem homem, tem para seduzir, é difícil, você tem que ter alguma coisa de muito especial para conseguir, mesmo sendo Henry Cavill, você precisa chegar e meter um papinho. Para uma mulher seduzir, se ela é bonita ainda, tá ligado? Se fosse a versão oposta do James Bond, se fosse a Jane Bond, seria isso. Então, assim, você entende para onde eu quero chegar? E assim, antes de você falar, o que aconteceu, na verdade, nesse filme, não teve nada disso. Eu usei tudo isso para exemplificar, mas o que aconteceu foi que, na história, o James Bond, ele se aposenta, ele não é mais o 007. Então, é no MI6, é na agência de espionagem, de inteligência inglesa. Você tem vários agentes. 007 é uma sigla só. É como eles... É o agente 8, é o agente 9. 00 vai na frente, porque significa que você tem permissão para matar também, né? E então, assim, não tem mais ele, e ele tá velho. Agora é uma menina, é uma mulher que é mais nova, e aí agora ela é a 007. E, inclusive, foi legal, porque ela é metidona. O James Bond também é metido, né? Mas ela é metidona, ela fica tipo, você é um velhão quando ele volta pro MI6. Ela se acha bem melhor que ele. Então, eles conseguiram trazer um negócio legal. O filme em si eu achei fraco. Eu não gostei tanto assim. Mas eu achei o filme legalzinho. E eu falo tudo isso porque
o Critical Drinker, ele sempre criticava antes de sair o filme, porque ele falava disso que a gente tá falando agora. Esses caras querendo só mudar por mudar e sempre pegando nesse lado de questão de identidade que eles chamam, né? Pegando na questão da identidade e tal. E no final Eu lembrei a palavra é woke, né? Colocar a cultura woke. Vai, continua. Sim. E no final das contas, não teve isso. E aí ele elogiou o filme. E ele falou: eu sei que vai ter um monte de gente que vai reclamar, achando que eu tenho que meter, falar mal do filme só porque eu tava crítico do filme durante esse tempo todo. E ele se sente à vontade de falar o que ele acha. Então, volta até no ponto que você falou originalmente. A gente tem que assistir um filme porque a gente quer assistir o filme e eu acho que a gente pode até se influenciar pelo que os outros estão falando, mas pode ser que o mundo inteiro não goste de um filme, tem vários filmes que são assim pra gente e a gente gosta. Tipo Mortal Kombat. Exatamente, por mais que o primeiro, que o segundo ninguém gosta, o mais novo, na verdade, né? Eu tô falando do primeirão. Porque o primeirão ainda tem, a galera ainda é dividida, tem gente que gosta, tem gente que não ama como a gente ama, mas tem gente que gosta. Mas tem vários filmes, porque eu falo, tem filmes que até o próprio ator ou diretor, a gente vai descobrir depois, nossa, é o filme que eu menos gosto. Tem um filme do Edward Norton que chama Saída de Mestre, lembra? Que eles dirigem os Mini Cooper. Que é um filme de heist, e ele, eu odiei ele, ele mesmo não queria fazer o filme, e eu adoro o filme, e eu gosto dele no filme, então assim, whatever. É um negócio, acho que até complicado, né, mas daí a gente entra no ponto, por exemplo, do Minecraft. Então, o Minecraft, eu não li nenhum review, eu não assisti nenhum filme do YouTube, nenhum vídeo do YouTube, nada que falava sobre, e eu evitei ter conversas com outras pessoas e eu simplesmente botei na minha cabeça que eu queria assistir. A única coisa que eu queria saber é se era pesado ou se dava para eu levar a Sofia. Então o vizinho assistiu com a filha dele, eu perguntei para ele falou, tem umas cenas assim que dá um pouquinho de medo, tal, mas eu levei a Sofia para assistir. E cara, na boa, depois que eu assisti o filme, eu comecei a procurar os reviews na internet. Eu adorei o filme do começo ao fim. Eu me diverti pra caramba. A Sofia deu muita risada, ficou feliz. Ela só ouve música do Minecraft agora. Na escola dela, todo mundo faz referência a tudo do Minecraft. No trabalho, todo mundo que é pai falando de Minecraft, que os filhos foi assistir Minecraft e ouvindo a música do Steve Lava Chicken, e todo mundo cantando essa porra dessa música. E assim, foi tipo muito legal e eu gostei. Foi um filme bem Jack Black, bem besta. Quem é adulto pegou toda aquela comédia besterol que você sabe, não besterol, mas comédia nonsense, que você sabe que eu gosto pra caramba, aquele estilo meio Monty Python, assim, um negócio meio sem sentido com nada. E, tipo, cara, minha experiência foi animal. Mas você vê as mídias sociais, vê canais de YouTube de crítico, tá todo mundo detonando. Porque o Jason Momoa usa uma roupa rosa que não tem nada a ver. E, tipo, os comentários são tão fúteis, são tão inúteis. E é isso que eu penso, assim, um cara, sei lá, de 20 anos ou mais, né? Eu tô nos meus 40, mas o cara de 20 anos que jogava Minecraft, sei lá, 30 anos que jogava Minecraft, foi lá assistir o filme e falar, esse filme não é pra mim. Cara, não é. Esse filme é pra criança. É um filme infantil. Se você é um pai indo com a sua criança, beleza. Se você quer assistir por curiosidade, beleza. É um filme infantil. É a mesma coisa eu falar assim, Luciano, você meteria o pau em pular de paraquedas? Se você não gosta, não vai. Mas você não tem que meter o pau. Pular de paraquedas é a coisa mais ridícula do mundo. Quem pula de paraquedas é um idiota. Não, deixa quem gosta faz. Quem não gosta não faz. Então é isso que eu tô dizendo assim, tipo, público-alvo. Você não é o público-alvo, não se meta. Você não gosta do filme, não assista. Tipo, não tem que meter o pau em tudo e acabar com a experiência de um monte de gente porque você quer ganhar view ou porque você é uma pessoa velha frustrada, tá ligado? Tipo, acho que, sei lá, isso que é minha opinião, tá ligado? Que você acha que é porque a gente tava falando que talvez tenha... eu acho que existe muita opinião política por trás, por isso que eu usei o exemplo também Talvez, de Minecraft pessoas... tem alguma coisa política? Eu nem sei, pra falar a verdade. Não, eu acho que não. Se você não viu nada, porque eu não ouvi falar nada. Mas eu sou tão desligado dessas coisas de política, Lu, porque aqui é uma coisa que
A única coisa que eu sei é as coisas que o Trump tá fazendo porque afeta o mundo, mas política direita e esquerda não tem ligação nenhuma. Sim, eu falo de se tem a ver. Quando você me falou do Branca de Neve que tinha coisa política, eu nem sabia, pra te falar a verdade. Sim, sim, e acabou, e é legal, porque você acaba assistindo o filme, você tem a sua experiência, é legal, mas quem tá sabendo e quem acompanha o mínimo disso, acabou influenciando fortemente, a ponto de fazer números horríveis. Não teve nenhuma controvérsia com o Minecraft. Então ele conseguiu fazer um dinheirão. E eu tava falando assim, me perguntando se opinião política nessa hora se isso é um elemento tão forte na hora da pessoa fazer a crítica, justamente porque não teve nada de crítica realmente que eu tenha ouvido falar, woke ou qualquer coisa assim, no Minecraft. E ele se saiu super bem. Então, quando eles conseguem se manter o mais longe disso possível, é quando eles conseguem fazer bons números. Sabe o que eu ouvi falar, na Mas verdade, do vê a nota Minecraft? deles vê a nota deles no Rotten Tomatoes pra você ver. Tá baixa. Tá baixíssima. Tá baixa na nota da crítica ou na nota da galera? Ó, vou até abrir aqui pra ver, porque eu tinha visto outro dia. Enquanto você vai falando aí, eu vou procurar. Aham. Dá uma olhada, porque eu vou te falar que o que eu vi de opinião, e aí eu até acho válido, na verdade. Sim, eu entendo, talvez pelo que você tá falando, né? Talvez as pessoas só vão lá porque eles têm um canal e os números são ótimos quando a galera tá reclamando, mas pelo menos os que eu assisto são galeras que eles dão a opinião deles. Eu sempre gostei de ouvir o que eles têm a dizer sobre a qualidade do filme. E o que eu ouvi sobre a qualidade do filme o filme é medíocre, não é que é ruim. Eu só vi muita gente falando que, não é um filme tipo que nem o do Mario. Eu vi muita gente falar melhor do filme do Mario, que teve recentemente, da animação, e que também era um filme mediano. Mas enfim, você viu agora, né? O que é É. de nota? A nota no Rotten Tomatoes é 47. Mas Uhum. o Popcorn Meter, que acho que é a galera votando, tá 86. Uhum, Mas aí uhum. você vê as notas dos críticos, ó, pra você ter uma ideia. IMDB, 5.9. Rotten Tomatoes, 47. Metacritic, 45. Aí você vê no Google Review lá a galera colocando as próprias notas deles, tá 85%. Tipo, que discrepância, né, velho? Sim, sim, sim. Realmente é um filme divisor, assim. Ninguém meio que concorda, né? É, meu, eu achei a história legal, infantil, né? Não para um adulto, mas para uma criança. História legal. Eu achei toda a cena assim de fotografia do filme muito, muito bacana. E assim, é feio. Minecraft, é tudo quadrado, é feio mesmo. Tipo, esse que é o negócio. E, cara, eu adorei o filme, tipo, muito divertido. E que nem eu falei, tipo, foi o meu tipo de humor pra filme, tá ligado? Uhum. Então, e aí a gente volta no que a gente estava falando também. Você acha que os filmes, talvez em grande parte a galera reclamando não deveria reclamar, porque o filme não é para eles, né? Eu até usei o exemplo para você recentemente falando que é a mesma coisa se a gente reclamasse dos filmes do Crepúsculo, né? Quando tinha lá nos É, anos é. 2010. Tipo, um filme que é para meninas de 14 anos. Eu não tô falando que outras pessoas não possam assistir, claro, né? Deve ter um monte de fã aí, cara da nossa idade de 40 anos, que, eu adoro. Mas não é muito comum. Eu nunca ouvi dos nossos amigos, ainda mais da gente, que é nerd e gosta de filme. Não tem. Mas, claro, tem gente pra tudo. Tem gente que. Tem amigo meu que gosta de Grey's Anatomy, que pra mim é uma puta novelinha. E tá Assim, ele beleza. é focado, não que ele seja exclusivo, mas ele é focado no público ali, tipo, adolescente e feminino. Esse que é o público-alvo. É lógico que existem outras pessoas que gostam e nada contra, mas esse é o público-alvo, né? Uhum. E aí, eu fico até pensando, porque lembra que eu comentei com você que parece que teve o filme do Buzz Lightyear, o spin-off dele lá, que teve poucos anos atrás, né? Parece que teve uma repercussão em algum momento falaram que era um beijo gay. Teve um beijo gay numa animação. E aí eu fui ver, na verdade, esses dias, porque eu nem vi o filme, eu fui ver, cara, é um selinho é um casal de mulheres. É um selinho que você nem vê direito durante a cena, tá ligado? E aí eu fiquei pensando, e aí nos comentários desse, porque é só o trechinho que tem no YouTube lá pra ver, e que é o que eu vi.
E aí eu tava achando engraçado nos comentários, porque muita gente tava falando, nossa, então toda a repercussão teve só a ver por causa disso, por isso que todo mundo ficou reclamando, e tinha uma galera que tava falando que eu achei legal, falando do exemplo do filme do Shrek, que tinha umas piadinhas, umas referências gays, tinha do Pinóquio, lembra? Que uma hora ele Aham, mostra que ele tava aham. com uma tanguinha. Assim, é uma piadinha gay. E que ninguém falou nada. E eu gosto de usar o Shrek como exemplo, porque o Shrek fez números, tipo, incríveis, assim, fez muito, muito, muito dinheiro. Só que esse era um filme, ele é mais específico, ele era focado também no público adulto, né? Ele, obviamente, as piadas, não é uma piadinha ou outra, não é que nem no Madagascar que tem a piadinha lá que, lembra que eles vão tomar um doce, tem uma hora que ele vai tomar um doce, alguma coisa assim, tipo, que obviamente eles estão fazendo uma alusão a drogas, mas é um momento pequeno e o resto do filme é bem infantil. E aí eu fico pensando, então assim, eu acho que sim, tem uma galera que vai se estressar com qualquer coisa, e eu te falei, né, eu acho que tem muitos pais que qualquer alusão que faça a talvez sexo não vai querer que assista, porque fala que não, isso é o que eu vou decidir, eu que vou introduzir qualquer tema, eu que quero ter as conversas com os meus filhos e tudo mais. Mas você levantou também o ponto lá de que das coisas que você não acha que caberia para Branca de Neve do original para Sofia, para sua filha ver agora, né? Sim, eu acho que assim, o filme tem que ser feito para o seu público-alvo. Se você faz um filme que é familiar, né? Que é G lá, que é verdinho, que qualquer um pode assistir, você fala lá que seu público-alvo é infantil, existem assuntos que você ainda não quer colocar. E na minha cabeça, não é nem coisa de política, cultura woke, nem nada. É assim, a criança não está na idade para tratar de tais assuntos. Independente se é o assunto. é, não estou falando nada ligado. Como que eu posso colocar isso da forma certa? Tipo assim, vamos falar assunto sexo. Eu não quero minha filha falando de sexo. Ela não tem que pensar em sexo. Ela é uma criança, ela tem que pensar em brincar. Quando ela crescer, ela vai pensar nisso. Agora, por exemplo, se ela fala assim, minha amiguinha da escola tem duas mamães ou tem dois papais, eu explico para ela, existem famílias que têm dois papais e os papais se amam, ponto. Tem que falar que não tem que ver beijando na boca ou abraçando, assim como não tem que ver homem e mulher beijando na boca e se abraçando, porque a criança vai repetir, a criança não está na fase da vida dela para ter esse tipo de assunto. Esse é o meu ponto. O ponto não é é, é, se é cultura woke ou não. O ponto é que a criança tem que brincar. Criança não tem que tratar desse tipo de assunto até que ela amadureça de chegar numa idade onde a cabeça dela entende. Que ela é uma criança, o cérebro está desenvolvendo. Se você ficar jogando coisas falando que é certo ou errado, ela vai aprender e aquilo vai prejudicar ela. Então deixa ela não pensar nisso por enquanto. Esse é o meu ponto de vista como pai, tá? E daí, tipo, sei lá, vamos falar dos filmes recentes, né? Então a gente teve lá a Branca de Neve e o filme do Mufasa. O filme do Mufasa da Disney, eu tô olhando aqui as notas. Ele teve no IMDb 6,6, no Rotten Tomatoes 56, Metacritic 56 e no Google Users lá 73%. Então meio que assim, os críticos não gostaram muito, mas a galera até que gostou. Eu achei que a experiência da Sofia assistindo Mufasa é a mesma experiência que eu tive quando eu era criança assistindo Rei Leão. Que Rei Leão, eu não sei se você lembra, Lu, mas a gente, depois que assistiu, só falava de Rei Leão, só brincava de Rei Leão. Saiu o jogo de videogame do Rei Leão. Uau, todo mundo queria jogar o Rei Leão. Ela ficou nessa fase até ela chegar ao ponto de assistir o Minecraft e agora a bola da vez é o Minecraft. Mas foi um ponto marcante na vida dela. Então, aquela experiência que eu tinha como criança, ela tá tendo como criança. E é a mágica da Disney, mais uma vez, atingindo a criança. Então, eu acho difícil você pegar um público, vamos falar, uma pessoa de 40 anos, que assistiu o Rei Leão quando era pequeno, e agora assistiu o Mufasa. Algumas pessoas talvez gostem, outras não. Legal, né? É nostálgico, eu quero assistir, ponto. Mas eu não sou o público-alvo. A Disney está criando conteúdo
para crianças do ano 2025. Então eu acho chato quando você vê um vídeo no YouTube de um velho de 40 anos metendo o pau num filme para uma criança de 10 anos, de 5 anos. Tipo, é esse que é o meu problema. E é isso que eu vejo, por exemplo, quando a gente pega a Snow White. A Rachel Zegler, lá, sei lá como que é o nome dela, ela é uma pessoa que falou um monte de bosta na mídia. Ela é uma menina jovem que não tem instrução, ela não é uma atriz de carreira com anos de experiência que sabe o que está fazendo. E a Disney também cagou no pau que não limitou ela de se expor para falar bosta, né? Então, aconteceu um monte de coisa, não teve o tapete vermelho, meteram o pau, um monte de gente não quis assistir o filme por causa dos comentários que ela fez e nem por causa do filme. Que, assim, será que faz sentido? Todos os produtos que você consome na sua vida, você sabe a empresa que cria, quem que é o dono da empresa, o que que o cara faz, antes de você falar, ah, tá bom, não vou usar esse microfone aqui, porque o cara que constrói esse microfone aqui é de esquerda. Tipo, separe o produto da criatura, tá ligado? O filme Uhum, foi bom, como um filme infantil, foi um filme bom. E eles uhum, tiraram coisas. Por exemplo, eu não queria. Eu tava assistindo até com ela hoje de manhã o Chapolin lá, o episódio da Branca de Neve do Chapolin, porque ela tava falando uhum. de Branca de Neve de novo. Aí eu falei, ah, tem um Branca de Neve que o papai assistia quando era pequeno, vamos assistir. E assim, é leve, né? Chapolin, bem leve, tem as piadinhas leves. Mas tinha coisa lá que ele falava: ah, vou matar o cervo para levar o coração pra, pra madrasta. Tipo, meu, é uma criança. Tipo, não tem que Que é a falar que você de queria evitar do original, a que matar eu o botei no do cervo Chapolin. para levar o coração do cervo pra. Pelo menos não mostrou, né? Porque no desenho original lá mostra ele com o coração, né? Então, assim, tem coisas que não. Tipo, na época fazia sentido, mas hoje não faz mais sentido. Então, existem modificações no filme que são necessárias, ou não que são necessárias, mas que vão continuar aquele. Porque a Disney sempre quis manter o conteúdo leve para criança. Lembra quando a Disney comprou a Marvel? A gente pensava, ah, vai cagar os filmes da Marvel, os desenhos da Marvel agora, porque vai ficar tudo infantil. A Disney é isso, é manter um conteúdo que é um conteúdo familiar para eu sentar no sofá com uma criança de 5 anos e não me preocupar com o que eu tô assistindo. E eu acho que eles fizeram isso bom na Snow White. Ah, a história é fraca? É, uma história resumidinha ali. É um filme de sessão da tarde do SBT? Talvez, mas é um filme que marcou a vida dela. Ela adorou, tipo, conheceu a história da Snow White, os sete anões lá, os sete anões narigudo, cabeçudo. Ela adorou os sete anões, adorou o Dunga, chorou quando o Dunga falou. Então, assim, ela se emocionou no filme, ela deu risada, ela chorou, chorou de soluçar, ela teve todas as emoções. Então, eu assistindo o filme com a minha filha, eu fiquei satisfeito pelo conteúdo que foi criado, porque ela é o público-alvo e não eu. Então, acho que é esse o ponto que eu queria fazer, entendeu? Uhum, uhum. Não, faz sentido. O que eu acho que, quando você dá um bom exemplo de que as pessoas, elas, num caso até, como você falou do microfone, se você não quer usar um microfone porque você está fazendo uma declaração que você é contra aquela fabricante porque ela tem um lado político ou uma visão diferentemente da sua, é difícil você fazer isso com tudo e qualquer coisa que você vive, que você consome, que faz parte do seu dia a dia. Só que talvez isso é que eu vejo que muita gente. Isso é que é o problema de. Sim, muita gente tá lá só para reclamar. É chato, e aí acaba. E às vezes até acaba perdendo de ver um filme que ia gostar, porque se influenciou por alguma outra coisa, seja lá o que foi, uma opinião ou qualquer coisa assim. Mas eu acho que no caso dos filmes, cara, é um negócio que para as pessoas é tão fácil de fazer a sua declaração, no sentido de que, cara, se eu não tô gostando de que a Rachel Zegler falou alguma coisa, ou se eu não gosto da Disney, de alguma coisa que eu não tô gostando da Disney, a coisa mais fácil pra pessoa é, eu não vou dar o meu dinheiro, eu prefiro dar o meu dinheiro pra qualquer outra coisa, eu vou levar o meu filho pra tomar um sorvete. Ou, muitas vezes isso acontece. Tem as animações, tá saindo uma animação, eu não lembro agora, mas eu acho que quando eu tava com o filme do Mario, a animação do Mario, tinha uma outra animação, eu acho, da Disney também.
um Buzz da vida, porque teve algumas animações, né, Não, teve recentes. uma de uns dois irmãos que era azul lá que não pegou muito. É, Ah, mas então. teve uma animação da Disney que como que chamava? É... Putz, esqueci o nome agora. Tipo, Star, alguma coisa assim. Deixa eu procurar aqui. Mas teve uma animação da Disney que eu achei assim que foi underrated também, que eu assisti com a Sofia Aham. e Wish. Wish chama. Deixa eu ver as Wish. notas aqui. Ah, É, sim, eu acho que eu vi bons cara, elogios sobre na essa. época que saiu, a galera também meio que meteu o pau no Wish, mas, cara, eu assisti com. Também eu achei muito legal, cara. É. Ó, no Rotten Tomatoes tá com 5,6 no quer dizer, no IMDb, no Rotten Tomatoes 48 e deixa eu ver, no Google aqui, users tá 57%, tá ali average. É, Mas cara, é. foi uma animação muito legal, cara. Sabe esse negócio que a gente falava que a Disney não tava inovando, que só ficava fazendo a mesma coisa over and over again? Esse filme Uhum. foi uma inovação muito legal. Eu adorei a história. Gostei Ah, bastante. interessante. E aí, assim, eu acho que as pessoas, elas estão assistindo as coisas, esses pais, talvez, eles estão assistindo com um óculos muito mais de perto. Então é como você falou, se você que não é uma pessoa que não é muito ligada, não quer saber dessa coisa de política, os filmes passam de boa, a não ser que tenha alguma coisa realmente muito marcante para você, como os exemplos que você deu de uma violência ou de sexo, vai beleza. Agora tem esses outros pais que eles estão tão atentos às vezes eles sabem que aquilo ali, alguma coisinha, às vezes não é nada demais, mas porque teve uma controvérsia antes de o filme sair, eles já tiram, evitam que eles assistam aquele filme. Então eu acho que os estúdios, eles deveriam se atentar a isso. Então, assim, talvez, como você falou, você acha que você sente que a Disney conseguiu manter essa mágica que ela sempre teve e de se manter friendly ao máximo. E eu acho que. E eu já vi gente reclamando que tinha algumas coisas. E talvez, mais uma vez, talvez tenha alguma coisa a ver com política também. Eu não sou a melhor pessoa para falar, porque por mais que eu acompanhe as notícias, eu fique de olho no que tá pegando, mas na hora de ter essa visão mesmo, quando envolve uma criança, eu não consiga distinguir exatamente. Mas uma coisa é fato, cara. A gente não pode esquecer que filmes são como qualquer outro produto. Eles são destinados, como você falou, para alguém, tem um Uhum. público-alvo. Só que a gente não pode ver simplesmente só como, este filme é para criança. Porque, idealmente, eu concordo com você, seria como você falou. Cara, para de esquentar. Tenha sua certeza que não tenha nada que você não quer que a sua filha tenha acesso, que nem você falou, e deixa a criança assistir o filme. Você teve boas experiências dessa forma, né, André? Você, André. Mas eu acho que quer queira ou não, se tem gente que se tá afetando drasticamente os números, como tá afetando há muito tempo, os estúdios têm que perceber isso também, porque não adianta nada, essas pessoas vão continuar reclamando. Mas, Teoricamente, as pessoas deveriam Lu, o parar de problema é que é reclamar. o seguinte: o problema na minha cabeça é o seguinte: duas coisas, né? Eu acho que a Disney deveria ter controlado a Rachel Zegler. Isso eu não discuto. Tipo, foi erro da Disney. Não ela. Ela é uma menina jovem que ela achou que ali eu tô no pod agora, eu posso falar tudo o que eu quiser para o mundo me Porque ouvir, ela tem né? uma mídia social, ela tem a voz dela, né? Não, tipo assim, todo mundo tá olhando pra mim, eu vou falar dos problemas do mundo, que eu acho que é certo e que é errado. Se tá certo ou errado, outra coisa, é um outro assunto. Mas eu acho que a Disney, o PR da Disney deveria ter controlado a voz dela. Isso eu concordo, né? Muita coisa que ela falou que foi desnecessária. Mas o meu problema é que, assim, hoje, o filme para dar certo, ele tem que ser um filme focado na galera ali dos, eu vou falar 30 a 40 anos, pegando gente menos de 30 e um pouco mais de 40. Então, se você faz sei lá, um Last of Us e você satisfaz esse público, vai ser o melhor seriado do mundo. Você faz um Deadpool, que é para esse público, você faz direitinho, melhor filme do mundo. Porque essa galera é a galera que tá ali no Twitter, que tá ali forte no YouTube, que tá ali nas mídias sociais, que estão falando. Essa é o público de voz, são os pais,
É a galera que tem o dinheiro, que trabalha e que consegue investir o dinheiro de volta nessas produções. Então, se o filme estiver me satisfazendo e vamos falar, a cultura woke eu goste ou não, se não tem eu vou, se tem eu vou, etc. E isso está dentro da minha bolha, vai fazer dinheiro. Então, se você é um capitalista, uma empresa capitalista, que eu não digo que a Disney não seja, é o jeito certo de você ganhar dinheiro. Você tem que pegar esse público, porque esse é o público que está levando os filhos, que está pagando a entrada do cinema. O problema não é o público que a empresa quer atingir que vai crescer junto com a empresa. Exemplo, hoje, você e eu assiste qualquer coisa que a Disney lançar, por exemplo, eu sei que não tudo, mas um exemplo. Porque quando a gente era pequeno, a Disney tocou a gente de alguma forma e hoje a gente tem alguma ligação com a Disney. Então ela criou aquela mágica infantil na gente que hoje que a gente é grande, a gente acha que a gente é dono da Disney. Tipo, a Disney tem que me satisfazer. Mas a Disney está preocupada ali na próxima geração que está vindo. Então, eu estar satisfeito para levar a minha filha no cinema não significa que a experiência dela vai ser uma experiência infantil para ela adorar o que ela está assistindo. Para a Disney fazer dinheiro, com certeza. Se ela me atingir, ela ganha o meu dinheiro, levando a Sofia para assistir. O problema o público-alvo dela não sou eu. O público-alvo dela, o público-alvo da Disney são as crianças. E o conteúdo tem que ser criado para as crianças. E os velhos têm que parar de ser chato, de achar que o conteúdo é para eles. Antigamente, como os nossos pais não consumiram filmes ou desenhos antes da gente, eles tiveram a geração criança junto com a gente. Isso foi muito mais fácil, porque meu pai não tinha o que ele esperar de um filme ou de um desenho da Disney, porque ele estava vivendo aquilo junto comigo. Então, saiu lá Peter Pan, vamos assistir. Meu pai lia a história do Peter Pan no livro, ele nunca tinha assistido um desenho do Peter Pan para ter uma comparação. Então agora a gente está numa fase da vida que os velhos são chatos porque eles tiveram uma nostalgia que já envolvia a tecnologia existente. Então, assim, já existia filme e desenho, eu quero igual. Só que a criança tem que ter a experiência que faz sentido para uma criança em 2025. E é isso que é o problema na minha cabeça. Esse que é o mantra de quem você satisfaz. Porque satisfazer eu não vai fazer a Sofia ter a experiência que ela está tendo. Quando ela assiste uma coisa nostálgica comigo, 90% das vezes ela não gosta, porque não faz mais parte da cultura de hoje em dia, tá ligado? Não faz parte de como ela assistiria um desenho. Ela assistiu um desenho velho lá, um Jasper, alguma coisa assim, ela não gosta, mas ela gosta sei lá, da Gabi Gatos, ela gosta de umas coisas que eu não gosto, e tudo bem. Quando eu era pequeno lá, eu gostava de assistir, sei lá, Tom e Jerry. Meu pai gostava, mas minha mãe não gostava de assistir Tom e Jerry. Tudo bem, porque o público-alvo era eu, tá ligado? Então, esse que é o meu problema. Tipo, aonde está o dinheiro nem sempre é o lugar certo. E a gente tá botando muito esforço em querer mudar tudo pro nosso gosto. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Uhum. Sim. Não sei se você concorda ou discorda, mas... Não, faz sentido. Faz sentido. Porque realmente, se é uma coisa que é o que a gente tá falando desde o começo, tem tantos layers, o negócio tem tantos layers, que a gente começou falando de várias coisas que talvez estejam por trás de todo esse movimento que está acontecendo, que é por isso que a gente precisa primeiro citar algumas coisas que são potenciais influenciadores para esse momento que a gente está vivendo. E aí, assim, eu acho que você chegou a essa conclusão, que para mim faz total sentido. E é o que eu falei. Você, como pai, eu acho que é legal você estar dando essa visão. E como um pai que teve muito contato, né? É engraçado pra gente em 2025 tá fazendo esse tipo de vídeo e tendo esse tipo de conversa, porque a gente experienciou, que nem você falou, o Rei Leão nos anos 90. A gente passou por coisas que agora nossos filhos estão tendo uma versão parecida. É diferente dos nossos pais pros avós.
Eles já tinham vários dos desenhos famosos que a gente tem hoje em dia e dos clássicos tinham naquela época, mas era muito mais difícil eles terem acesso a esse tipo de coisa e tudo mais. Então, eu acho que no mínimo é algo complexo de se chegar a uma conclusão, mas faz total sentido. Adoraria ver o que, que a galera que assistiu esse vídeo acha sobre isso. Coloca nos comentários. Talvez tenha muita gente metendo o pau, porque a galera adora meter o pau em tudo. Mas acho que são conversas sadias que as pessoas deveriam tá tendo. Eu acho que o mundo está virando um mundo chato. Então eu acho que é, canais de YouTube que falam mal das pessoas ou das coisas são os que ganham mais views. Twitter é forte hoje porque é uma mídia social, não sempre, mas eu estou generalizando no que eu estou falando aqui, tá? Mas é uma mídia social de ódio. Claro, eu uso o Twitter para coisas de AI, para coisa de trabalho, para um monte de coisas. Tem muitas coisas legais, mas o Twitter hoje é uma plataforma que ela é uma plataforma forte pelo conteúdo de ódio que ela tem. Então, acho que é assim, o mundo hoje gosta de falar mal, gosta de problema, gosta de, sabe, gosta de tipo jornal, assim, né? Quanto mais desgraça, melhor. Acho que esse que é o mundo que a gente tá hoje. É um mundo chato, velho. É um mundo muito chato. Eu gosto de dar É, risada, eu gosto de coisa feliz. Quando alguém fala pra mim, ai, vamos assistir esse documentário do assassino. Cara, a vida já tem muita coisa ruim. Eu quero assistir uma coisa pra dar risada, uma coisa pra liberar o meu cérebro, o meu pensamento, a minha imaginação. Tipo, eu quero assistir coisa feliz, eu quero dar risada. Tipo, não me traz desgraça, tá ligado? sim, sim, e eu acho que tem muita coisa de entretenimento e de comédia que dá muito dinheiro, quer queira ou não, é por isso que a gente tá falando sobre esse tipo de conteúdo, né, que a gente vê as críticas e tudo mais, mas do lado oposto também vende muito, né, a gente vive na época do true crime, né, a galera adora saber, e eu acho que essa nossa conversa, como eu falei, ela pode ser bem longa, na verdade, porque a gente poderia continuar conversando por horas aqui, então Por é mais horas, para por manter o horas. vídeo mais curto, mas eu acho que sim, tem coisas que a gente pode falar mais. Se tiver comentários, opiniões, a gente pode de repente pegar disso e continuar falando, porque eu acho que tem muita coisa que a gente pode falar, né? Mas eu acho que da minha parte é isso. Exatamente. Galera, se você gostou desse vídeo e acompanhou a gente até o final, coloca no comentário aí. Hollywood tá chato. E fala a sua opinião, fala o próximo vídeo que você quer ver, o que você gostaria que a gente discutisse. E Lu, eu adorei essa discussão, foi uma discussão muito legal. Valeu e até a próxima. Falou, abraço.